jurou que nunca mais pisaria na fazenda Santa Aurora. O lugar cheirava a terra molhada, café forte e lembranças que ela preferia esquecer. Mas bastou receber a notícia de que o avô adoecera para voltar correndo do interior de São Paulo, mesmo depois de 5 anos longe. Antes de seguir, deixa eu falar rapidinho com você. Gostaria de pedir a sua inscrição, o seu like e também seu comentário. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais histórias como essa. E agora vamos continuar com a história. Ela desceu do ônibus de salto fino, vestido vermelho e uma mala pequena, chamando a atenção de metade da rodoviária. Os peões cochicharam. Mili ergueu o queixo. Não tinha voltado para agradar ninguém, principalmente Augusto. Assim que entrou na fazenda, ouviu o som de ferraduras e assobios vindo do curral. Virou o rosto e lá estava ele. Augusto parecia ter sido talhado no exagero. Alto demais, largo demais, bonito demais e convencido num nível irritante. Chapéu gasto, camisa aberta nos 2 primeiros botões e aquele sorriso torto de quem sabia exatamente o efeito que causava. Ora, se não é a princesinha da cidade. Ele desmontou do cavalo sem pressa. Pensei que tivesse esquecido o caminho da roça. Mili cruzou os braços. E eu pensei que você já tivesse aprendido educação. Aprendi, só não gasto com você. Ela respirou fundo para não avançar nele ali mesmo. Augusto e Mili se odiavam desde adolescentes. Ele puxava sua trança, escondia seus livros e ria quando ela caía do cavalo. Ela revidava jogando água, espalhando boatos e uma vez soltando 2 galinhas dentro do quarto dele. Nada mudou. Seu avô mandou eu cuidar de você enquanto estiver aqui, Augusto disse, pegando a mala dela antes que Mili impedisse. Eu prefiro carregar sozinha. Eu sei. Você prefere tudo sozinha. Esse é o problema. Ela travou por 1 segundo. O tom dele tinha vindo leve, mas acertou em cheio. Devolve minha mala. Vem buscar. Augusto saiu andando em direção à casa grande, carregando a mala dela no ombro como se fosse dono do mundo. Mili o seguiu furiosa, tropeçando numa pedra e quase caindo. Ele segurou sua cintura antes do impacto. O toque durou só 1 segundo, mas foi o bastante para o corpo dela inteiro esquecer que estava brava. Continua desastrada, ele murmurou perto demais. Continua insuportável. E você continua mentindo mal. Mili puxou-se das mãos dele como se tivesse levado choque. Augusto riu baixo, aquele riso cheio de provocação que sempre a tirava do sério. Na varanda, o avô apareceu sorridente, bem mais disposto do que ela imaginava. Eu sabia que vocês iam se entender rapidinho. Não estamos nos entendendo, os 2 responderam juntos. O velho gargalhou. Ótimo, então nada mudou. Naquela noite, Mili descobriu que o quarto dela estava em reforma por causa de uma infiltração. E só havia outro quarto disponível, o que ficava ao lado do de Augusto. Mili passou a noite inteira ouvindo passos no corredor, risadas vindas da cozinha e, pior que tudo, o assobio de Augusto do outro lado da parede. De manhã, acordou decidida a ir embora no primeiro ônibus. Mas antes mesmo de calçar os sapatos, o avô apareceu na porta com um sorriso inocente demais. Você fica pelo menos 1 semana. Preciso de ajuda com os papéis da fazenda. Mili estreitou os olhos. O senhor está ótimo. Estou melhor agora que você voltou. Chantagem emocional antiga e eficiente. Ela resmungou, tomou café e saiu para respirar. No terreiro, encontrou Augusto consertando uma cerca, mangas dobradas e braços cobertos de poeira. Infelizmente bonito, irritantemente bonito. Ele levantou os olhos e sorriu daquele jeito convencido. Dormiu bem, princesinha? Dormiria melhor se alguém soubesse ficar calado. Eu fiquei calado. O que você ouviu foi saudade. Mili quase engasgou de raiva. Você se acha engraçado. E você acha que me odeia. Os peões ao redor riram baixo, fingindo trabalhar. Mili decidiu que não lhe daria palco.
Virou as costas e seguiu para o celeiro, mas Augusto veio atrás. Seu avô pediu para eu te mostrar as contas do gado. Prefiro aprender com uma porta. Porta nenhuma olha para você como eu olho. Ela parou no mesmo instante. E como você olha para mim? Augusto aproximou-se devagar, tirando o chapéu. Como problema, como perigo, como coisa que eu devia evitar e nunca evitei. Milly sentiu o rosto esquentar. Você ensaia essas frases para impressionar moças bobas da cidade? Não. Para você eu improviso. Ela entrou no celeiro batendo a porta, o coração acelerado de um jeito ridículo. Lá dentro, começou a mexer em caixas velhas só para se distrair. 5 minutos depois, um berro ecoou. Milly havia encontrado um rato, saiu correndo e deu de cara com Augusto, que a segurou no colo antes que ela caísse de novo. Me solta! Depois. Tô gostando dessa vista nervosa. Tem um rato lá dentro. Augusto tentou conter o riso. A valente Milly derrotada por um rato? Eu não tenho medo. Tenho nojo. Claro, igual de mim? De você eu tenho os dois. Ele a colocou no chão devagar, mas demorou a tirar as mãos da cintura dela. Os dois ficaram imóveis por um segundo comprido demais. Se continuar me olhando assim, eu vou interpretar errado. Ele disse baixo. Você interpreta tudo errado. Então me beija e corrige. Milly empurrou o peito dele com força suficiente só para fingir controle e saiu andando sem responder. Atrás dela, ouviu a gargalhada de Augusto e odiou perceber que estava sorrindo. À tarde, o avô anunciou o baile de sábado na cidade e completou sem nenhuma vergonha. Augusto já vai levar você. Eu não vou com ele. Vai sim, disse o avô tranquilo, passando manteiga no pão como se decidisse o clima. A caminhonete é dele e você não dirige na estrada de terra há muito tempo. Milly cruzou os braços. Então eu vou a pé. Augusto encostou no batente da cozinha, sorrindo como quem já sabia que venceria. Eu pago para ver você chegar de salto no barro. Ela lançou um olhar mortal. Prefiro ir pendurada num boi. Ciúme porque o boi me acha bonito? No sábado à noite, Milly desceu a escada usando um vestido azul justo e cabelo solto. O silêncio que caiu na sala foi delicioso. Augusto, que estava encostado na porta, ficou imóvel por um instante raro. Depois, ajeitou o chapéu e pigarreou. Tá aceitável. E você continua mentindo mal. A viagem até o baile foi feita entre farpas e olhares roubados. Quando chegaram ao salão da cidade, a banda tocava modão e casais rodavam pela pista. Milly mal entrou e já recebeu convite de 3 homens. Aceitou dançar com o mais falante só para irritar Augusto. Funcionou melhor do que imaginava. Do outro lado do salão, ele observava com maxilar travado e copo parado na mão. Quando o sujeito tentou puxar Milly perto demais, Augusto atravessou a pista em passos largos. Acabou a dança. O homem riu. E quem vai me impedir? Eu, se você insistir em respirar perto dela. Milly arregalou os olhos. Augusto? O quê? Tô sendo educado. O rapaz saiu resmungando. Milly puxou Augusto pelo braço até o lado de fora do salão. Você enlouqueceu? Não gostei dele. Eu não te pedi opinião. Ainda bem, eu dei de graça. Ela virou para voltar, mas Augusto segurou sua mão. Dessa vez, sem brincadeira. Eu não gostei porque ele olhava para você como se pudesse ter. Milly sentiu a respiração falhar. E isso te incomoda por quê? Ele aproximou-se devagar, sério, de um jeito novo. Porque eu queria ser o único homem olhando assim. A música do salão vazava baixa pela janela aberta. O vento mexeu o cabelo dela. Milly tentou responder alguma ironia, qualquer coisa inteligente, mas Augusto encostou a testa na dela e roubou todas as palavras. Diz para eu parar, ele murmurou. Você nunca para. Só quando você manda. Ela deveria mandar. Em vez disso, puxou-o pela camisa e o beijou primeiro. Foi quente, rápido e perigoso.
Augusto a prensou de leve contra a parede externa do salão, beijando-a como se esperasse aquilo há anos. Quando se afastaram, ambos sem ar, Milly sussurrou: "Eu ainda te odeio." Ele sorriu rouco. "Graças a Deus, porque se gostar de mim desse jeito, eu não respondo por mim." Na volta para a fazenda, os dois ficaram em silêncio. Mas as mãos deles foram juntas no banco da caminhonete o caminho inteiro. Milly passou a madrugada acordada, encarando o teto e revivendo cada segundo do beijo. O problema não era Augusto beijar bem, era beijar bem demais. Pela manhã, decidiu agir como mulher madura e indiferente. Desceu para o café impecável, séria e fria. Augusto já estava à mesa tomando café como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" ele perguntou. "Como um anjo." "Mentira, você tá com cara de quem brigou com o travesseiro. E você tá com cara de quem devia ficar calado." O avô observava os dois com diversão indecente. Que bom ver vocês mais próximos." "Não estamos próximos," Milly respondeu rápido demais. "Nem um pouco," Augusto completou, escondendo um sorriso. Milly saiu antes de perder a paciência. Resolveu cavalgar sozinha até a parte alta da fazenda para clarear a cabeça. O único detalhe que esqueceu foi que o cavalo escolhido era teimoso, igual ao dono de certas botas. No meio da trilha, o animal disparou assustado com um barulho no mato. Milly tentou controlar, mas escorregou da sela e caiu sentada na grama. Bonita aterrissagem. Augusto surgiu montado no cavalo ao lado, rindo sem vergonha. "Você me seguiu? Vim salvar sua dignidade, mas cheguei tarde." Ela tentou levantar e fez careta de dor. Augusto desceu na mesma hora. "Torceu o tornozelo?" "Não, só meu orgulho. Esse aí já nasceu quebrado." Mesmo resmungando, ele a pegou no colo com facilidade. Milly envolveu o pescoço dele por instinto. "Me põe no chão." "Para você cair de novo?" "Não. Eu sei andar." "Sei." Vi uma demonstração linda agora há pouco. Ela odiava depender dele. Odiava mais ainda gostar do cheiro dele tão perto. Augusto a levou até um galpão vazio próximo ao pasto e a sentou sobre uma bancada de madeira. Ajoelhou-se diante dela e segurou seu tornozelo com cuidado. O toque firme e atento arrepiou Milly inteira. "Não me olhe assim," ela sussurrou. "Assim como se importasse." Augusto levantou os olhos devagar. "E quem disse que eu finjo?" O ar ficou pesado entre os dois. Ele subiu as mãos lentamente pela perna dela, apenas o suficiente para verificar o machucado. Mas cada centímetro parecia incêndio. Milly segurou a camisa dele sem perceber. "Augusto, se continuar me tocando desse jeito, você me beija de novo?" Ela puxou-o pela gola e resolveu a dúvida. O beijo veio mais intenso que o primeiro, cheio de pressa e provocação acumulada. Um beijo intenso, apaixonado. "Você brinca sujo, Milly. Aprendi com você." Quando estavam prestes a esquecer até o próprio nome, ouviram a voz do capataz do lado de fora. "Augusto, você tá aí?" Os dois se afastaram num salto. Milly arrumou o cabelo, Augusto o chapéu. O capataz entrou e parou olhando a cena estranha. "Interrompi alguma coisa?" "Nada." Os dois responderam juntos. O homem coçou a cabeça. "Certo, então Dona Milly tá vermelha por causa do calor, né?" Augusto começou a rir. Milly pegou um pano da bancada e jogou nele com força. Depois do vexame no galpão, Milly decidiu manter distância de Augusto pelo resto da semana. Plano excelente, execução impossível. Ele aparecia em todo lugar. No curral, na cozinha, na varanda, encostado em cercas, como se tivesse nascido para irritá-la. Sempre com aquele sorriso de quem sabia exatamente o efeito que causava. Na sexta-feira, ela já estava pronta para voltar à cidade. Mala fechada, vestido passado, orgulho reorganizado. Desceu as escadas e encontrou o avô sentado na sala, tranquilo demais. "O ônibus sai em 1 hora, ela avisou. "Eu sei. Pedi para o Augusto te levar até a rodoviária. O senhor gosta de testar minha fé." Minutos depois, lá estavam os dois na caminhonete outra vez.
O caminho seguiu em silêncio até metade da estrada. Augusto dirigia olhando para frente, sério demais. Milly odiou aquilo mais do que as provocações. Vai ficar calado até eu descer? Tô pensando. Milagre. Tô pensando que essa fazenda fica vazia sem você. Ela virou o rosto devagar. Augusto. E pensando que te provocar era mais fácil do que admitir outras coisas. A caminhonete parou no acostamento. O vento levantava poeira ao redor. Augusto tirou o chapéu, nervoso pela primeira vez desde que ela o conhecia. Eu implicava com você porque desde moleque não sabia o que fazer quando você aparecia. Continuei implicando depois de homem pelo mesmo motivo. Milly sentiu o peito apertar. Você tem um jeito péssimo de demonstrar. Eu sei, mas se eu aprender melhor, você me dá chance? Ela tentou responder com sarcasmo, só que o sorriso saiu primeiro. Talvez. Depende. De quê? Da sua capacidade de me pedir direito. Augusto desceu da caminhonete, contornou o carro, abriu a porta dela e estendeu a mão. Milly, fica. Ela olhou aquela mão calejada e perdeu a última defesa. Desceu, segurou a camisa dele e o beijou no meio da estrada de terra. Augusto a ergueu pela cintura como se não pesasse nada. Isso é um sim, é um talvez. Então vou continuar tentando. Vai mesmo, porque eu ainda te odeio. Ele sorriu contra a boca dela. E eu ainda te desejo. Voltaram para a fazenda juntos. O ônibus foi embora sem passageira. Meses depois, a cidade inteira comentava que o casal mais briguento da região agora brigava só para decidir quem beijava primeiro. No fundo, Milly era apaixonada por aquele homem, mas não tinha coragem de admitir. E toda vez que alguém perguntava quando começaram a se gostar, Milly respondia sem piscar. Pelas nossas implicâncias. A gente só demorou a admitir. Milly e Augusto tiveram um casamento lindo, tiveram filhos e um final feliz. E você já se apaixonou por alguém que te tirava do sério, mas mesmo assim você não conseguia resistir? Conta aqui nos comentários, eu quero saber. E se você curte histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. Até mais!